Eu trouxe aqui hoje para discutir com vocês uma ementa de um julgado recente do STJ. É de junho de 2022. Diz lá na ementa, que é o resumo, do julgado em si: o risco real de contaminação pelo coronavírus Covid-19 em casa de abrigo justifica a manutenção de criança de tenra idade com a família substituta, apesar da suposta irregularidade ou ilegalidade dos meios empregados para a obtenção da guarda da infante. Eu não sei se você conseguiu entender ou não essa ementa, mas a minha proposta aqui hoje nem é essa de fazer o entendimento disso. É te mostrar uma coisa que está muito evidente. A linguagem que a gente utiliza no dia a dia é muito importante. Infelizmente, a linguagem do judiciário ainda é uma barreira com a sociedade. Por quê? Conforme diz o Dr. Fernando Ricciardi, um dos advogados mais respeitados do Brasil, a sua linguagem pode ser obstáculo ou pode ser ponte para aquele com quem você se comunica. No caso do judiciário, a gente viu aí que eles utilizam sim, o judiciário se utiliza de uma linguagem muito difícil de entendimento, muito complicado, uma linguagem muito técnica. Não deveria ser assim. Por quê? Porque o judiciário ele deve atender à população. As leis são feitas para a população. Então deveria ser utilizada sim uma linguagem de um entendimento mais fácil. E por que eu estou ressaltando esse ponto? Porque eu recebo diariamente críticas com respeito à minha linguagem aqui no canal do YouTube ou em qualquer mídia que eu publico aí nas redes sociais, porque muitos advogados criticam. Você não se utiliza dos termos exatos, dos termos técnicos, dos termos corretos. Você fala pensão ao invés de alimentos e tudo mais. Por que eu faço isso? Porque a linguagem técnica e jurídica por si só já é complicada o suficiente. A minha função é descomplicar ao invés de continuar complicando. Por meio disso, por meio de uma linguagem mais simplificada, o que eu busco? Trazer a informação de uma forma mais fácil de ser entendida para o meu público-alvo. Primeiro, meu público-alvo não é de advogado, senão eu poderia sim utilizar uma linguagem mais técnica. E segundo, a minha função principal com a informação que eu trago diariamente nas minhas redes sociais é descomplicar o mundo jurídico. Não é complicar ainda mais a vida de quem já tem um problema grave e sério para resolver. Quando as pessoas chegam até mim como advogado, geralmente elas trazem um problema que sozinhas elas não conseguem resolver. Ou seja, é um problema grave. Para aquela pessoa, isso está pesando na consciência dela no momento de conversar com o advogado, de fazer uma eventual contratação, ou seja lá o que for. A minha função é justamente descomplicar a linguagem para que a pessoa possa entender que existe toda uma expertise por trás disso e existe um caminho que vai solucionar aquele problema dela para trazer a tranquilidade que ela precisa. Se eu me utilizar de muitos termos técnicos, como muitos advogados infelizmente ainda fazem, o que vai acontecer? Se a pessoa não entender o que eu estou dizendo, ela vai entender que o problema talvez é muito mais grave, só que você não vai conseguir passar para aquele possível cliente que você é a melhor opção para solucionar. Porque a maioria das coisas que você disse para a pessoa, ela sequer conseguiu entender, então ela não sabe ainda que tem um caminho muito claro para ela percorrer para chegar até a solução daquele problema que ela lhe apresentou. Então, é muito importante isso. Cuidem da linguagem. Tanto os advogados que vão atender alguém, que vão fazer alguma mídia, que vão passar informação para a população, quanto também aquele possível cliente ou aquela pessoa que vai contratar um advogado. Perceba isso. O seu advogado consegue te explicar coisas complexas de uma forma mais simples e descomplicada, ele tem um entendimento muito grande daquele assunto para poder fazer isso. Faça você mesmo esse exercício na sua casa. Pegue algo bastante complicado e tente explicar para quem não tem conhecimento nenhum naquela área. Se você conhecer bastante do assunto, você vai conseguir, depois de algumas tentativas. Mas se você tiver um conhecimento intermediário, provavelmente você não vai conseguir traduzir em palavras mais simples. Esse era o recado que eu queria passar hoje. E me diz aí nos comentários se você entendeu aquela ementa que a gente leu no início. O que ela quer dizer para você?